A sonhada reforma deste condomínio em Capão Novo, no litoral norte do estado, vai ter que esperar. Indignação, né? Porque assim, ó, eu comprei uma casa e de repente comprei uma dívida também, né? Adquiri uma dívida que eu não estava contando. Na reunião de moradores, desabafo. É pior do que alguém entrar na minha casa e roubar. Por quê? Porque ele roubou a nossa confiança. E na hora de buscar uma explicação, cadê o síndico? Aquela impressora é nossa do condomínio. Aquelas cadeiras verdes ali, aquelas cadeiras verdes me serviam. O síndico João Francisco Flores Candiota desapareceu. O golpe no litoral norte ilustra um drama vivido por vários condôminos gaúchos. Eles foram enganados por quem mais confiavam, o síndico, uma espécie de administrador do prédio. Só neste condomínio, a suspeita é que o desvio chegue a R$500 mil. Quando nós vimos, nós não tínhamos dinheiro nenhum. Tem 180 mil de dívida da Receita, tinha mais ou menos 140 mil nesse fundo de obras, que também evaporou, e a gente desconfia que se fizer uma auditagem, a coisa chega a 500 mil. Então, o mercado ele está crescente e ele representa realmente uma oportunidade para os pequenos empreendedores, pessoas como nós, pessoas como você, que estamos agora aqui nessa jornada para aprender todo esse processo de como executar a auditoria condominial na prática. Nessas primeiras aulas, ela tem mais um caráter teórico, mas nós vamos partir para a prática, analisando ali balancetes, analisando ali relatórios de auditoria, fazendo análise de caso, fazendo também, aprendendo as normas e as técnicas de auditoria na prática. Então, não se preocupe, essas aulas iniciais é apenas para dar uma introdução, para dar um cenário para você poder contemplar de forma panorâmica esse horizonte da auditoria condominial. Em termos de receita, então, uma auditoria, por mais simples que ela seja, um condomínio pequeno, ele pode render por trabalho a avaliação de uma gestão, que seria 12 meses, avaliar 12 pastas, pode render de 3 a 10 mil reais, dependendo do número de unidades e do volume dessas pastas. No mês, você pode até desenvolver sozinho 3 trabalhos simultaneamente, podendo ali gerar um faturamento de até 15, 20 mil reais por mês. Logicamente, que à medida que você vai desenvolvendo esse trabalho no mercado, você vai se tornando conhecido. Então, é possível que nesse primeiro momento, esse não seja o valor do seu faturamento, porque você vai estar ainda na fase de aprendizado, fazendo uma auditoria por vez. Mas depois que você tiver todos os seus processos ali já mapeado, é possível sim você ter um grande faturamento em cima desse serviço. E o que é mais importante, a partir do momento que você começa a desenvolver esse trabalho de auditoria, começa ali o boca a boca. Então, aquele condomínio que você prestou um serviço, acaba indicando para um segundo, um terceiro e assim vai. Quais os nichos, então, que contratam auditoria condominial? A auditoria condominial ela é específica para alguns tipos de condomínios. Que condomínios são esses? São os condomínios clubes, porque eles têm uma grande demanda de manutenção, têm uma receita bastante forte, então eles suportam ali um trabalho de auditoria, seja uma auditoria de acompanhamento, que esse tipo de auditoria de acompanhamento basicamente hoje é 10% da demanda, 90% infelizmente ainda é a auditoria de fraude. E quando se fala em auditoria de fraude, é interessante então que você tenha a sua habilitação técnica. O que seria uma habilitação técnica? Que você seja formado na área de direito, na área econômica, contábil ou administrativa, na área de administração ou tecnólogo na área de gestão, porque apenas profissionais registrados nos conselhos federais podem ali dar um parecer, e esses pareceres técnicos, esse trabalho de auditoria, depois eles podem ser anexados, no caso de fraude, num processo jurídico, num processo de recuperação desses ativos desviados. Então, por isso é importante que você tenha em mente que esse trabalho de auditoria condominial, ele é restrito.
restrito a algumas categorias profissionais. Quando você for comercializar os seus trabalhos de auditoria, 90% dessa demanda é para o mercado de fraude. O mercado de fraude, ele vai depois exigir, quando você apresentar sua auditoria lá na Assembleia, a Assembleia normalmente ela aprova a entrada, o ingresso de um processo jurídico contra o síndico ou administradora fraudadora. E aí, para ter legalidade, para ter habilitação técnica, esse processo, esse dossiê, esse laudo ou o parecer de auditoria, ele tem que ser então assinado por um profissional que está habilitado legalmente. Ok, pessoal? Ficou claro essa parte para você? Então, o mercado condominial representa essa gama de oportunidades e diferente do mercado das administradoras, do mercado das contabilidades condominiais ou do mercado de síndico profissional, ele ainda é um mercado que é um oceano azul, ou seja, não há uma disputa porque são poucas empresas de auditoria que atuam nesse mercado. Você pode fazer uma pesquisa, você pode entrar aí no Google e digitar auditoria de condomínio, auditoria condominial na sua cidade. Você vai ver que tem ali 1, 2 empresas no máximo. E mesmo nos grandes centros, ainda é restrito o número de empresas que atuam nesse segmento. Interessante, não? Eu falei então dos condomínios clubes, mas outro nicho contratante são os condomínios de alto padrão, porque são condomínios que têm taxa condominiais bastante elevada, e os condôminos desses condomínios moradores, eles já são simpáticos à auditoria, porque eles já têm auditoria nas suas empresas, ou se são funcionários públicos, já estão acostumados com o processo de auditoria nos seus setores. Então, os condomínios de alto padrão são aí um mercado bem interessante também, um subnicho. Um outro nicho no mercado condominial seria os condomínios populares de grande número de unidades, né? Então são aqueles residenciais de 300 até 1.000 unidades, embora a taxa condominial nesses residenciais sejam baixa, devido à multiplicação pela quantidade, ele movimenta um volume bem expressivo. E muitas vezes o síndico desse empreendimento, eles não têm ali um preparo técnico, são pessoas simples que estão ali na batalha para a aquisição, pagando ali o seu financiamento da sua casa própria, e muitas vezes foram eleitos, foram arrastados para uma assembleia de condomínio e eleitos síndico, e alguns desses síndicos se aproveitam também da oportunidade porque nunca nas suas vidas conviveram com tamanho quantidade de recurso, e muitos desviam então praticando fraude, corrupção, e outros acabam cometendo alguns erros, cometendo alguns deslizes que também os condôminos percebem, e ao perceber solicitam, chamam ali e aprovam em assembleia uma auditoria condominial para tirar dúvidas sobre as contas. Um outro segmento que é interessante são os condomínios comerciais. Os condomínios comerciais, também pelas suas características, são bons contratantes da auditoria condominial. Pessoal, o intuito dessa aula, então, era levar você a contemplar as oportunidades que temos no mercado condominial e do mercado estritamente ali da auditoria, que ele é um oceano azul, ele está em expansão e deve crescer muito nos próximos anos. Hoje ele é restrito apenas a alguns profissionais, e as grandes empresas do setor, elas não têm interesse em atuar nesse segmento. Então ele é um mercado ainda praticamente inexplorado. Então, se você buscar seu conhecimento, buscar se aperfeiçoar, basicamente os diferenciais é o conhecimento, porque você não precisa ali ter uma grande estrutura, você pode trabalhar em home office, porque você vai fazer o seu nome, a sua competência técnica, que é o seu grande diferencial. Convido você então a dar uma olhada no nosso material, baixar o PDF e já
seguir para a próxima aula, nossa terceira aula desse módulo, onde estaremos tratando sobre a diferença da auditoria de fraude e a auditoria de acompanhamento, para a gente já começar a esquentar dentro da nossa mentoria. Dúvidas, questões, você pode estar colocando ali diretamente no WhatsApp para nós, então você pode estar tirando dúvidas diretamente comigo dentro dessas questões do mercado e vamos seguir junto nessa jornada. Aqui o professor Odimar Manuel, um abraço, muito obrigado por estar conosco e por estar seguindo nessa jornada junto comigo.